Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. Eu tô. Que bom estar com vocês nessa noite. Meu Deus, que correria para chegar aqui. Mas graças a Deus chegamos. Eu liguei há pouco para o pastor e falei: pastor, estou conseguindo agora sair de casa. E o Senhor me deu unção de ter flash, eu cheguei aqui. Amém? Queridos, eu estou muito feliz de estar com vocês nessa noite, porque essa é uma igreja especial para nós, para mim, para minha esposa. Foi aqui onde o nosso ministério se iniciou. Esta igreja nos enviou para o seminário e aqui também eu fiz o meu concílio. Ela fez o pedido do meu concílio. Aqui fui, sabatinado, e que dia difícil. Comecei às 8 da manhã e aí 1h da tarde, não da manhã, graças a Deus, da tarde nós terminamos o concílio e Deus foi muito bom comigo, graças ao pastor Tércio, que está no Senhor já, e pediu: para, o menino já foi examinado demais, está tudo bem, e eu hoje sou pastor para a honra e glória de Jesus. Então eu agradeço muito a esta igreja, vejo alguns rostos conhecidos aqui. Não vou citar o nome porque eu posso errar, amém? Já fazem mais de 7 anos. Tem a Ana Rita, né? A irmã, eu me lembro que a irmã faz comida gostosa. Então de quem faz comida gostosa a gente se lembra, não é verdade? Que bom que vocês estão aqui ainda. Irmão Juliano, né? Olha aí, tá vendo? Minha memória ainda tá boa. A irmã Ana Cristina. Isso, olha aí. Comecei a puxar da gaveta agora, consegui me lembrar. Irmãos, quero apresentar minha família linda, maravilhosa, minha esposa que está aqui comigo. Se coloque de pé, meu bem. E aí a minha trupe, que é gigante. Daqui a pouco eu vou precisar de uma van para poder estar aqui com vocês. Amém? Cadê os outros filhos? Tem uma lá com a minha sogra. Tem mais uma ali embaixo, né? E tem um ali que, meu Deus, é só 4. Eu tenho um ali. Aleluias. Glórias a Deus. Sou muito feliz em ser família, em ter esse mundaréu de gente aí para poder inspirar. E juntos, como um time ministerial, nós temos feito a diferença lá em Poconé. Estamos em Poconé há 7 anos, agora iniciando aí o 8º ano, desde que nós chegamos... Alexandre, desde que nós chegamos no estado do Mato Grosso. Eu estou aqui há 9 anos, 2 anos fiquei aqui nesta igreja, um pouco mais de 2 anos talvez, e os outros 7 anos eu estou lá em Poconé, e é a cidade que eu amo demais a cidade. Há 2 anos atrás me tornei cidadão mato-grossense, recebi esse título da Assembleia Legislativa, e agora só falta o título de cidadão poconiano. Eu já tenho um filho que foi registrado em Poconé, não nasceu em Poconé, nasceu em Livramento, mas eu quis dar um livramento para ele e coloquei ele como cidadão poconiano, amém? Aleluias. Ele nasceu na estrada, gente, pode uma coisa dessa? Se coloque de pé, eu não quero me demorar. Eu quero dizer uma coisa para você, sabe, eu sou muito feliz, contente de estar aqui nessa noite. Eu acredito que Deus tem algo dos céus para derramar sobre as nossas vidas neste lugar. Eu creio que esse ajuntamento aqui nesta noite não é apenas para celebrar o aniversário desta igreja, que já é algo importante, sabe, mas não é para nós ficarmos como quem é saudosista, se lembrando só das coisas que se passaram e dizendo: nossa, como foi maravilhoso aquele tempo, olha como é bom rever as pessoas. Não. Sabe, eu creio que Deus está virando uma chave sobre esta igreja, e é um tempo de crescimento, uma nova estação. Eu acredito em nome de Jesus que Deus está derramando um novo vinho sobre odres novos, sabe, daqui do estado do Mato Grosso. O Senhor vai derramar para a nação do Brasil e também para os 4 cantos do globo terrestre, porque eu acredito que o próximo avivamento virá do nosso estado, o estado do Mato Grosso. Então Deus está derramando um novo vinho sobre um novo odre. Sabe, queridos, então não é sobre uma igreja envelhecida, uma igreja enrijecida, mas sobre uma nova igreja, sobre um novo povo que se reúne neste lugar, para que
sabe, este novo tempo, essa nova estação seja escrita por esse novo povo. Amém? Ainda que este povo seja remanescente, mas nós já não somos mais os mesmos. Amém? Deus está fazendo coisas novas em nós. Amém? Então sacode o irmão que está do seu lado e diga: Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Meu irmão, se você não acredita, eu acredito. Se você não acredita, o inferno acredita. Deus está fazendo algo novo sobre esta igreja. Amém? Meu Deus, acabei de passar um mau bocado para chegar aqui. Meu irmão, Deus está fazendo algo novo sobre esta casa. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores desta igreja. Agradeço de paixão o convite do pastor Adelso. Tem sido um amigo para nós nesse tempo. E nós estamos muito felizes de estar aqui. E mais felizes ainda porque eles acabaram de me servir café. Então, amém? Irmãos, a palavra de Deus diz que quem serve um copo de água fria a um dos pequeninos do Senhor não perderá a sua recompensa. Agora imagine aqueles que servem café quente. Meu Deus do céu, amém? Essa é a Bíblia segundo Samuel, amém? Vamos orar? Eu creio que no céu vai ter café, amém? Mas não aqueles cafés chatos, gourmetizados, né? De que algumas pessoas curtem. Mas café, amém? Aleluia. Fecha os seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Eu acredito que o Senhor, ó Deus, já preparou, Pai, corações, preparou o ambiente para se mover, ó Deus, de maneira sobrenatural sobre este lugar. Ó Pai, eu acredito, Deus, de fato, que o Senhor tem, ó Pai, derramado um vinho novo, uma especiaria nova, algo novo, Pai, a ser derramado nesses últimos tempos, ó Deus, sobre uma igreja, Pai, nova, sobre uma igreja, Deus, transformada, restaurada, uma igreja, Senhor, que está sendo equipada e preparada, Senhor, para este novo de Deus. Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações se aqueçam, Pai, nesta noite. E, ó Deus, nós possamos dar ouvidos à voz do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a nos sujeitar à palavra da verdade. E que toda palavra, Deus, que flua, Pai, deste altar, que flua, Deus, deste palco, Pai, possa alcançar o coração dos meus irmãos. E que eles sejam, Pai, em nome de Jesus, inspirados, empoderados. Ó Deus, que eles sejam cheios do Teu Espírito, Pai, para que eles possam ir e proclamar as boas notícias do reino. Para onde quer que eles forem, o reino de Deus chegou. Aleluias! Glórias a Deus. Pode se assentar, queridos. Então, uns têm 4 filhos, uma linda esposa. Sou natural de São Paulo, capital. Meu sogro e minha sogra estão aqui também. Mas a gente não gosta muito de apresentar sogro e sogra, né? Mas os meus eu gosto. Não é só porque eles estão aqui não, mas eu amo eles de paixão. Aprendi muito com eles. E hoje, se nós carregamos o DNA de uma igreja família, isso muito cabe ao que eu aprendi com esta família sobre ser família. Eu vim de um lar completamente desestruturado, então eu entendi o que era família quando eu me casei com a minha esposa e encontrei na casa dela uma família para mim e para agora para os meus filhos e para a família que eu estou constituindo, amém? Então, glória a Deus pela vida deles. Está comigo também a Leide, que é uma filha da nossa casa. Cadê ela? Deve estar por aí, depois vocês conhecem ela. Vamos então à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você algo que está fervendo no meu coração. Sabe, queridos, toda conquista, repita comigo, toda conquista pressupõe preparação. Toda conquista pressupõe preparação. Preparação. Então, prepare-se para conquistar. Amém? Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você. Prepare-se para conquistar. Sabe, queridos, o nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus que trabalha, sabe, de maneira organizada. Ele faz tudo no seu tempo. Sabe, há um tempo, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Quando Gênesis vai dizer, sabe, que todas as coisas estavam sendo criadas, ela diz que a terra estava sem forma e vazia. Havia um período de caos, havia um período de desorganização. O nosso Deus não cria em meio ao caos. Ele organiza e depois começa a liberar palavras criativas. Amém?
Então a primeira coisa que Deus faz, sabe, é organizar as coisas. Então Ele separa as águas, Ele separa o que é terra. Sabe o que diz? Ele separa dia e noite. Ele coloca ordem. Ele prepara o ambiente. E então Ele começa a liberar palavras criadoras. Ele começa a liberar palavras que vão criando e transformando o ambiente à sua volta. Sabe, eu acredito mesmo que esse é um tempo de ajuste de Deus sobre o nosso estado, sobre a nossa, sabe, sobre a nossa denominação, sobre esta igreja, sobre esta casa, para que nós venhamos a viver os anos de conquistas, sabe, que muitos outros irmãos choraram, semearam há muito tempo atrás. Agora nós, com alegria, vamos carregar, sabe, os feixes, vamos carregar a colheita farta, celebrando a Deus por tudo aquilo que Ele fez ao longo dos anos sobre o nosso estado. Amém? Eu creio nisso, eu acredito nisso, mas isso também vale para a tua vida, porque o que Deus quer fazer, Ele não desassocia da tua vida. Deus quer trabalhar na igreja, no coletivo, mas o coletivo não desassocia o individual, o indivíduo. Então, se você quer viver, de fato, anos de conquista, anos de grandes coisas, você também precisa de um tempo de preparação. O grande problema é que nós estamos vivendo numa geração em que a gente quer as conquistas, mas a gente não quer pagar o preço para chegar lá. Então nós queremos acelerar as conquistas, nós queremos acelerar os processos, e não respeitamos o tempo e o modo de todas as coisas. Mas para alcançar grandes conquistas, nós precisamos também, de igual modo, viver grandes processos. Viver grandes preparações. Quanto maior for a conquista, maior vai ser o tempo de preparação. Quanto maior for a conquista, maior vai ser o tempo do processo. Tão importante quanto a conquista, tão importante quanto o resultado. Sabe, é o tempo, sabe, é o processo que me fez chegar até lá. O grande problema, queridos, é que nós estamos acostumados a olhar para o resultado. E então nós olhamos, sabe, numa gôndola de supermercado, nós olhamos ali um bom azeite, a gente fica olhando ali e olha, 100%, tem uns que ficam olhando assim para café, né? Mas eu fico para azeite, eu fico olhando ali, peraí, deixa eu ver se esse aqui é 100%, se ele, sabe, é extra virgem, e então você fica ali, e você às vezes não mensura o processo, sabe, que aquele azeite levou para chegar até a gôndola do supermercado. E às vezes nós não valorizamos e dizemos, está caro. Não é verdade? Às vezes também na vida é assim. Nós não valorizamos as nossas conquistas porque, sabe, nos esquecemos com pressa do processo que nos fez chegar até onde nós chegamos. Então nós medimos as conquistas ao invés de olhar para o processo. Então eu olho, sabe, sempre para quem está do meu lado e digo, não, peraí, a igreja do pastor Samuel é melhor que a minha. Não, a igreja do Akiyama é melhor que a minha. Ao invés de ficar medindo, fazendo esse tipo de medida, nós deveríamos, sabe, olhar para o processo que fez cada um de nós chegar aonde nós chegamos. Para cada um de nós, Deus tem um processo. E é necessário respeitar as etapas. A gente precisa entender isso. Eu estava sexta-feira, ontem, isso, né? Tantas coisas acontecendo. Estava ontem, lá na nossa cidade, e nós temos algo que nós chamamos de igreja na rua. E deixa eu falar uma coisa, um fato interessante. Esse evento, esse projeto nosso, ele começou aqui. Foi o primeiro lugar que nós fizemos igreja na rua, foi aqui. Nós começamos ali no Parque Zé Boloflô. Foi bem aqui. Deus colocou no meu coração. E então nós pedimos autorização para os pastores que aqui estavam na época. E nós começamos. Mas infelizmente foi um só e não conseguimos fazer mais. E então lá em Poconé nós demos continuidade, sabe? Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas olha que interessante.
Ontem nós estávamos reunidos na praça com uma equipe linda, maravilhosa, sabe? Com cerca de 170 pessoas, um pouco mais do que isso. É uma equipe, a nossa equipe, não eram as pessoas de fora, a nossa equipe. Fora as pessoas que foram alcançadas ali, né, na rua. Igreja na rua é um culto, uma celebração. A gente faz blitz nas calçadas, depois a gente sai evangelizando nos bares, enfim. E terminamos com um culto lindo e maravilhoso. É que Maressa e eu fomos comer, sabe como é que é, né? A gente quer de um jeito ou de outro fazer evangelismo. E a gente estava lá, fazendo o que a gente sempre faz. 170 pessoas. Então, eu e Maressa, nós nos sentamos, porque eu estou fazendo a transição. Sabe, a igreja está crescendo, graças a Deus. Eu estou passando o bastão para um discípulo amado, para que ele possa continuar a igreja na rua. Então eu fui mais para ficar nos bastidores e dando orientação para ele. E aí eu sentei em um momento com Maressa, e a gente estava falando, meu Deus, você se lembra do primeiro? No primeiro igreja na rua que nós fizemos, foi um dos poucos dias de frio na cidade de Poconé. E nós nos reunimos na praça de frente à Câmara Municipal com 14 pessoas. Ontem nós nos reunimos com 170, mas nós começamos com 14 pessoas. Sabe, deixa eu falar uma coisa, o que nós aprendemos aqui é segundo a palavra de Deus. Não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze o dia dos pequenos começos. Zacarias, queridos, 4:10. Não despreze os pequenos começos. Sabe, se eu e Maressa nós tivéssemos desistido da igreja na rua, sabe, há 7 anos atrás, quando nós só tínhamos 14 pessoas, e sabe, falaram, não, esse negócio não vai dar certo, ninguém veio aqui, ninguém foi alcançado, ninguém aceitou Jesus nesse dia. Nada aconteceu de extraordinário nesse dia. Então nós só nos reunimos, oramos na praça e fomos embora para nossa casa, mas felizes da vida, porque a igreja estava na rua. 7 anos depois, nós estamos celebrando 170 pessoas, sabe, como uma equipe, como um time ministerial que estava, sabe, engajado para fazer algo sobre a cidade. Você está entendendo isso, irmãos? Não despreze os pequenos começos. Talvez você olhe para a sua vida e você diga, mas é tão pequeno. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem nasce grande é filho de monstro. Você entende isso? Quem nasce grande é filho de monstro. As coisas vão se desenvolvendo de maneira natural. Não queira acelerar o processo. Viva cada tempo, cada etapa. Porque o Senhor é quem dá o crescimento. O que você precisa é celebrar cada etapa, cada momento. Então, olhando ali, sabe, para aquelas pessoas, nossa, tinha muita criança, muitos jovens, muita família, muitos senhores, muitos idosos lá na praça com a gente evangelizando. E adorando a Deus, as crianças chorando ali na presença de Deus, hasteando bandeira. Sabe, queridos, a gente começa a se lembrar dos primeiros e diz, valeu a pena. Valeu a pena o investimento. Valeu a pena acreditar. Valeu a pena acreditar. Mas você precisa, sabe, entender isso. Que na vida, todos os começos são iguais. Nós começamos pequeno. Se a gente persevera, isso cresce. Isso cresce. Agora tem algo, sabe, que é o fator catalisador deste processo. Que pode, de alguma forma, sabe, ainda que timidamente, acelerar um pouco as coisas. Sabe o que se chama? Gratidão. O que você agradece, cresce. O que você agradece, cresce. Sabe, então, todas as vezes que nós nos reunimos na praça com 15, com 10, com 20 pessoas, nós terminávamos agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque veio 14. Obrigado porque veio 15. Irmão, entenda uma coisa, a nossa igreja, quando nós chegamos na igreja, nós tínhamos um desafio gigante de revitalizar aquela igreja. E emancipar a igreja. A igreja tinha 22 anos como congregação da primeira igreja batista de Cuiabá. 22 anos de congregação. Nós pegamos uma folha com 15 pessoas.
Então, sabe, não tem como eu reclamar de estar com 15 pessoas na praça. E Deus foi fiel. E Deus foi fiel, sabe, a nossa perseverança. E nós crescemos. Talvez, quem é membro dessa casa? Talvez você olhe para esta igreja e você diga, poxa, mas são poucas pessoas. A gente nem é tão grande, não tem expressividade assim. Queridos, deixa eu falar uma coisa, você carrega o Espírito de Deus. Você carrega algo poderoso do céu. Ainda que você ache que talvez você não tenha tanta expressividade assim, sabe, os olhos deste bairro estão voltados para este lugar. Entenda, as poucas coisas que você faz têm o poder de impactar este bairro. E outra, o inferno já está de olho naquilo que você está planejando neste lugar. Mas aprenda a celebrar os pequenos começos. Prepare-se para grandes coisas, mas aprenda a celebrar os pequenos começos. Prepare-se para grandes coisas, mas aprenda a celebrar os pequenos começos. Uma boa preparação, repita comigo, uma boa preparação te habilita para grandes coisas. Aleluias. Uma boa preparação te habilita para grandes coisas. Meu irmão, nosso Deus não é um Deus de puxadinho. O nosso Deus é um Deus, sabe, de organização. Eu sou natural de São Paulo, capital. Se você já de um dia voou para São Paulo, sabe, você sobrevoou o aeroporto de Guarulhos, ou talvez até mesmo de Congonhas, porque não é muito diferente. Do céu é tudo a mesma coisa. Sabe, você vai ter uma impressão de que São Paulo é uma gigantesca favela. Sabe, do céu. Irmão, é tudo igual. Você vai na Alphaville e na Alfavela é a mesma coisa. Do céu. Amém? Deus, olha que coisa interessante, que eu não tinha parado para pensar, não ia falar nisso, né? Mas é assim que Deus nos vê. Igual. Igual. Amém? Igual. Sabe, seja essa igreja, ou a igreja de São José dos Campos, ou seja a minha igreja, ou seja a igreja maior que tem aqui no estado do Mato Grosso, Deus nos vê iguais. Iguais. Agora, queridos, uma coisa que me chama que eu acho interessante em São Paulo, é que assim, os nossos terrenos são bem pequenos. Eu estou acostumado agora em Poconé, que os terrenos são gigantescos, parece um sítio, uma fazenda, sei lá, os irmãos têm pomar, tem tudo lá. Você se perde às vezes lá, sabe? Mas lá em São Paulo a gente tem terrenos limitados, então a gente trabalha com os famosos puxadinhos. Então a família está crescendo, você puxa para cá. A família está crescendo, você puxa para lá. A família cresceu um pouco mais, você puxa para cima. A família cresceu um pouco mais, você joga na viela. Entendeu? Irmão, eu já morei na viela. A viela é um lugar de passagem. Mas aí a pessoa fez a casa, entendeu? Em cima da viela, então passava por debaixo da casa. Todo lugar tem que ser usado, entende? Mas deixa eu falar uma coisa, no reino de Deus não é assim. Deus não gosta de puxadinho. Deus gosta de preparação. Você precisa se preparar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não adianta você clamar, Deus, me manda coisas novas, sabe, para um Samuel velho. Não adianta você clamar, Deus, manda uma coisa nova para uma igreja velha. Não pode ser derramado vinho novo em odres velhos. Sabe, vinho novo é derramado sobre um novo odre. Você entende isso, irmãos? Então eu preciso me preparar para aquilo que Deus já disse que ia liberar. E Deus já disse que vai liberar algo novo sobre esta igreja. Nós precisamos, sabe, entender isso. Pegar essa chave, sabe, em nome de Jesus, e destravar a nossa mentalidade. Eu falo isso direto para os empresários da minha igreja, porque eu não chamo eles, sabe, do comerciantezinho. Eu não chamo eles, sabe, do irmão que tem a quitandinha. Não, são empresários, porque da igreja sairão os próximos ricos de Poconé. A palavra tem poder, irmãos. A palavra cria ambientes. Então eu falo para eles, irmão, não espera você não ter espaço para ampliar. Amplie antes, porque quem se antecipa governa. Você está entendendo? Não espere, igreja, sabe, para crescer, para você quebrar as paredes. Quebre antes e o crescimento chega. Você está entendendo?
Meu irmão, nós temos um pouco mais de 400 pessoas na igreja hoje. Olha, 7 anos, 15 pessoas, um pouco mais de 400 pessoas. Posso ouvir o glória a Deus? Nós somos igreja hoje para a honra e glória de Jesus. Isso aconteceu no meio da maior pandemia, sabe, que o planeta Terra já viu. Contra todos os prognósticos, nós nos tornamos igreja. Foi o ano que nós mais batizamos pessoas. Foi o ano que nós mais multiplicamos células. Vai explicar? Não sei explicar. É Deus que faz as coisas. Foi o maior incêndio há décadas que o Pantanal já viu. E nós sofremos tudo isso lá. Entenda uma coisa, irmãos. Quando Deus quer fazer, não há ninguém que possa parar. Agora você precisa estar preparado. Se você estiver preparado, meu irmão, você nunca vai perder as oportunidades. A roda das oportunidades. Você se lembra? Quando Eliseu estava com Elias, o seu mentor, o seu pai espiritual. Sabe, ele pediu a Elias, o que foi? A porção dobrada, sabe, da assunção. Ele pediu a capa de Elias. E o que Elias falou? Se você estiver comigo, na hora em que eu for, você receberá o que você está pedindo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Não adianta pedir e não se preparar para estar no lugar certo, na hora certa. Se prepara. Deus é quem dá o crescimento, mas a preparação é você quem faz. Meu irmão, já estou organizando a igreja para 1.000 pessoas, para 3.000 pessoas. Quando eu cheguei na igreja, eu falava para os irmãos, sabe, da nossa igreja, e eles falavam, pastor, é maluco, é doido da cabeça. Eu me lembro que eu chegava na reunião com a PIB de Cuiabá, com o pastor José Júnior, e falava, pastor, nós estamos preparando a igreja para 400 pessoas. Você está entendendo, irmãos? Eu falava, eu não vou pensar como igreja pequena de bairro. Eu vou começar a pensar como igreja grande. Porque quando eu crescer, eu já vou estar preparado para receber as pessoas. Você está entendendo? O grande problema é que a gente quer que cresça, mas não prepara para o crescimento. Quando as pessoas chegam, a gente não está preparado para receber. Meu irmão, nós não tínhamos nem criança quando a gente chegou na igreja. Só tinha o meu, de um irmão da igreja, e eu acho que só, e uma outra irmã. 3 crianças. Falei, nós vamos fazer o melhor ministério dessa cidade. 3 crianças. E a estrutura que nós temos hoje, irmão, está pequena. Mas nós fizemos quando nós tínhamos 3 crianças. Não espere você ter para se movimentar, para fazer. Nós andamos, irmãos, por fé e não por vista. Sabe, entenda uma coisa, fé, irmãos, fé tem origem no divino. Fé foi um presente precioso que Jesus nos deu, para que nós pudéssemos alcançar um presente melhor ainda, um tesouro de grande valor, Ele mesmo. Então, sabe, a fé começa em Jesus e termina em Jesus. A fé tem origem em Jesus e termina em Jesus. Então, sabe, a nossa mente tenta entender as coisas. Peraí, deixa eu somar aqui 2 mais 2. Peraí, deixa eu ver se a gente tem dinheiro. Peraí, deixa eu ver se a gente tem condição. Peraí, deixa eu ver se a igreja está crescendo. Deixa eu falar uma coisa. A fé vem antes, o entendimento chega depois. Eu não preciso entender para fazer. Eu só preciso, sabe, acreditar. Acredite, ande sobre uma palavra. O Senhor disse que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores do que Ele realizou. E, meu irmão, eu acredito. Eu falo para o Senhor, Deus, eu quero ver mortos ressuscitando. Eu acredito. Está entendendo, irmãos? A fé vem antes, o conhecimento chega depois. Eu não preciso ver para crer. Eu creio, irmãos, mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque o meu Deus que falou, Ele é fiel e justo para cumprir. Nós precisamos andar por fé. Por fé. Sabe, você vê tantos homens de Deus que caminharam pela fé e não foram decepcionados. O próprio Elias que nós citamos aqui, orando ao Senhor, Deus, faz chover. Então ele olha para o céu, pede para o seu
Sabe, para o seu companheiro, vai lá, olha lá. Tá chovendo? Não, tá chovendo não. Ora de novo, tá chovendo? Não, tá chovendo não. Eu estou vendo uma pequenininha nuvem, é bem pequena. Irmãos, é o suficiente. Ele pode mandar avisar Acabe, a chuva vai cair. E fala para ele ir correndo depressa, porque senão ela vai chegar antes dele chegar em casa. Irmãos, em nome de Jesus, acredite, é possível. Se você tem um negócio, se você tem um comércio, não espere crescer para ampliar. Sabe, se prepare, se antecipe. Caminhe por fé e não por vista. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Tem gente perguntando para o bolso se pode ter filhos. Eu nunca perguntei para o meu bolso se eu posso ter filho, irmãos. Eu simplesmente fui e fiz. E perguntei para Deus, óbvio. Deus, eu posso ter filhos? Deus falou, vai lá, filhão. Crescer e multiplicar. Amém? Irmãos, e o que acontece? Deus nunca desamparou. Eu tenho testemunho de conquista, de fé, de milagre, irmãos, em todo o nascimento dos meus filhos. Deus acrescentou algo, como sabe, sob medida, para a fé que nós lançamos. E a gente ficava preocupado, mas Deus, esse carro não está bom, Deus. E a gente vai ter um filho agora. Irmãos, a gente tinha um filho, o carro novo vinha. Sabe, a gente teve um filho e desde que a gente começou a ter filho, toda vez que a gente tem filho, a gente dá um jeito de levar ele para os meus pais. Para o meu pai, para poder conhecer. E teve um ano, irmão, que a coisa estava feia. Falei, não vai dar. Não vai dar de jeito nenhum. E sabe, de repente deu. E deu além. Eu fui conhecer Maceió. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou conhecer também Salvador. Você quer saber de uma coisa? Eu vou conhecer todo lugar que eu quiser. Eu vou parar em todo lugar. Irmão, fé. A fé vem antes, o conhecimento chega depois. Você está entendendo? Não tente entender as coisas. O grande problema da vida cristã é essa. Nós tentamos entender demais, quando na verdade você precisa somente viver. Viva, em nome de Jesus. Amém? Mas para isso você precisa estar preparado. Você está preparado? Está preparado? Ah, queridos. Josué capítulo 3, o verso 5 vai dizer: Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. A santificação é a preparação para grandes coisas. A gente quer viver grandes coisas, mas acha que tipo assim, é só esfregar, né, a Bíblia, então o gênio da lâmpada vai sair. Não é assim, irmãos, não é pó de pirim-pim-pim. Deus vai fazer. Deus disse que vai fazer. Mas isso não exime a nossa parte no processo. Santificai-vos. Separai-vos. Sabe, vive em retidão. Viva de maneira correta. O grande problema dos nossos dias, de nós não vermos grandes milagres acontecendo nas nossas igrejas, é justamente isso. Não há preparação. Não há preparação de ambiente. A gente não vai com expectativas. Sabe que Deus vai fazer algo poderoso naquele lugar. A gente não se prepara durante a semana dizendo, peraí, eu vou orar, porque essa semana vai ser a semana. Deus vai levantar o meu pastor como bichão. Ele vai subir lá naquele altar e o fogo vai descer do céu. Nós veremos, sabe, cegos enxergando. Nós veremos coxos andando. Você está entendendo, irmãos? Não há expectativa. Não há preparação. Não há antecipação. Não há um gerar de ambiente. A gente precisa voltar a ter esse anseio pelo sobrenatural. Esse anseio pela manifestação da graça de Deus. Clamar por isso, orar por isso, desejar isso. Olha que o Senhor vai falar através de Josué. Sabe, Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Irmão, Deus separou Josué para que ele pudesse liderar o povo até entrar na terra prometida. Mas houve um tempo de preparação na vida desse homem. Ele foi preparado durante muito tempo, irmãos, para grandes conquistas, um nível maior ainda de preparação. Josué andou durante muito tempo com Moisés. Josué foi enviado para a terra como um dos 12 espias. Se lembra disso?
Apenas ele e o seu companheiro, Caleb, voltaram e disseram: opa, a terra é maravilhosa, vamos subir e possuir. Irmãos, quando você se santifica, quando você se prepara, o teu olhar para as possibilidades são diferentes. Diante da crise, você enxerga possibilidades. Quando você anda preparado, anda santificado, diante das crises, você enxerga oportunidades. Agora, quando você não está preparado, quando você não tem expectativas, quando você não se posiciona da maneira correta, tudo que você enxerga é aquilo que todo mundo está enxergando. Você sabia que a palavra empreendedor, a palavra empreender, sabe, tem como o seu radical enxergar o que ninguém está enxergando? Ver o que ninguém está vendo. É se antecipar. É ir além do que todo mundo está vendo, irmãos. Mas isso só é possível se nós nos prepararmos, se nós nos santificarmos. Irmãos, há recursos ilimitados dos céus para nós. A gente tem livre acesso ao céu, a tudo que o céu tem para oferecer para nós. Meu irmão, não existe mais véu que nos separa. Não existe mais separação. Os céus estão abertos para os filhos de Deus. Nós não entramos e saímos mais da presença de Deus. Nós estamos constantemente na presença de Deus. Aquilo que era uma sombra, hoje é uma realidade. O Senhor tabernacularizou-se em nós. Nós somos tabernáculo de Deus. Nós andamos na presença, nós vivemos na presença, nós compartilhamos a presença de Deus. Nós estamos, irmãos, nós somos para-raio do céu, como o céu toca a terra através de cada um de nós. Quando nós nos separamos e nos santificamos, nos preparamos para viver o extraordinário. O extraordinário, irmãos, deveria ser algo natural nas nossas vidas. Assim como o natural é, irmãos, o extraordinário deveria ser para nós. Nós deveríamos viver na sintonia do céu. Nem sempre as coisas são fáceis, e Jesus não disse que seria. Mas o que a gente não pode, irmãos, é viver sobre a perspectiva da terra. A terra te limita, mas o céu é ilimitado. Creia nisso, em nome de Jesus. A maneira como Josué olhou para o futuro, enquanto ele estava sendo preparado, deu a ele a autoridade para liderar, sabe, um grande plano. Meu irmão, enquanto todo mundo estava dizendo assim, não, a gente é como, sabe, não, a gente é muito pequenininho. Olha o tamanho daquele povo que está lá. Josué, queridos, ousou olhar e dizer: subamos e possuamos. Porque eu posso não ver, eu posso, sabe, também achar que nós somos pequenos, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, irmãos, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Eu quero compartilhar com você, então, sabe, 5 coisas que você precisa fazer para se preparar para grandes coisas. Porque Deus vai fazer algo poderoso nessa igreja. E deixa eu falar uma coisa, Deus vai usar você. Não tem a ver com o pastor dessa igreja só. Irmãos, Deus faz as coisas no coletivo. Deus usa, sabe, cada uma das peças que Ele tem à disposição. O que Deus precisa de você é só do seu sim. Deus pode contar com você para transformar a história do Copema. Deus pode contar com você para transformar a história dessa igreja. Meu irmão, não importa o que aconteceu, o que passou. Eu me lembro que quando eu fui para Poconé, sabe, muitas coisas eram faladas. Eu ouvia muitas coisas nos corredores do seminário, enfim. E aí um dia eu fui conversar com a junta diaconal da PIB de Cuiabá. E eles perguntaram para mim: Samuel, você quer saber o que aconteceu em Poconé? Eu falei: não quero saber. Não quero que nada me limite. Eu quero chegar lá com o coração aberto. E o que eu tiver que descobrir, eu vou descobrir. O Senhor vai falar comigo. E o Senhor sempre falou. Sempre falou. E não pense que foi fácil, não. Foram dias terríveis. Mas o Senhor sempre esteve conosco. E nós sempre prevalecemos. Você entende isso? Irmãos, acredite. Acredite. Acredite, pastor. Se Deus te mandou para cá, Ele te respalda. Ele te sustenta, Ele te segura. Sabe, quem traz pastor, quem coloca pastor não é a igreja, é Deus. A igreja, irmãos, é apenas um meio, um canal para fazer a vontade de
Deus. Aprove o Senhor te colocar neste lugar. Essa palavra é bonita, aprove, né? Aprove. Ai, que lindo. Falei igual um presbiteriano agora. É que meu sogro está aqui, eu quis fazer uma média com ele. Meu sogro é presbítero da igreja presbiteriana, gente. A primeira coisa, então anote aí se você quiser. Sabe? 5 coisas para você fazer para viver coisas grandiosas. 5 preparos. Primeiro preparo espiritual. Êxodo 3, verso 5 vai dizer: então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Irmãos, nós vemos Deus falando isso para Moisés. Foi para Moisés que Deus falou isso, amém? Moisés, ele viveu, irmãos, 3 ciclos de 40 anos. Deus tinha um propósito na vida desse homem, amém? Deus tem um propósito na sua vida também. O grande problema é que a gente não acredita nisso. A gente fala, não, Moisés é Moisés. Pastora que ama, pastora que ama. Irmãos, Deus tem um propósito na tua vida também. Deixa eu te falar uma coisa. A mesma estrutura que Deus fez Moisés é a mesma estrutura que Deus fez você. Você está entendendo isso? E olha que coisa mais linda. Você crê em Jesus? Crê em Jesus mesmo? Você recebeu Jesus? Então você não está esperando um novo batismo. Você já foi batizado, amém? Você já recebeu o Espírito Santo da promessa, amém? Para o dia, para o dia em que o Senhor vai voltar. É o que vai dizer Efésios capítulo 1. Irmãos, você foi selado com o Espírito Santo. Aquilo que as pessoas tinham por um breve momento, você tem para a vida inteira. Meu irmão, em nome de Jesus, você tem todos os recursos possíveis para viver o extraordinário, o inédito sobre a face da terra. O grande limitador é que você não acredita em você. Mas deixa eu te falar uma coisa, o céu acredita em você. Irmãos, o céu acredita em você. Deus acredita em você. Você não tem direito de não acreditar em você. Você precisa começar a acreditar naquilo que os céus dizem a seu respeito. E não ficar acovardado, com medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito. As pessoas vão dizer a seu respeito. Será que você tem capacidade para fazer isso? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi na minha vida. Isso que você está querendo, um homem natural, ele já conquistou? Sim ou não? O seu sonho, levanta a mão, o seu sonho, você tem um sonho? Tem um sonho? Um outro homem natural, ele já conquistou? Levanta a mão, já? Já conquistou? Irmão, se ele já conquistou, você também pode conquistar. Não há nada que uma outra pessoa já conquistou que você não possa conquistar. Toda a capacitação está dentro de você. E não é uma parada de coaching não, irmãos. É Bíblia. O Espírito Santo de Deus está em você. Você quer mais empoderamento do que isso? Queridos, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deixa eu falar uma coisa, essa experiência marcou a vida de Moisés. Experiências marcam mudanças de ciclos, de estações. 40 anos se passaram, Moisés sai do Egito, ele estava lá, vivendo como um filho da filha de Faraó. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Ele não podia ter uma mentalidade de escravo. Ele precisava ter uma mentalidade de realeza para liderar o povo para a terra da promessa. Porque senão todo mundo ia ficar pior do que foi. Entende? Agora esse homem está na terra de Midian, pastoreando as ovelhinhas do seu sogro Jetro. Ele já estava lidando com a terra, ele já estava lidando, com o deserto. E agora, irmãos, Deus aparece para ele na sarça. Agora Deus estava virando um ciclo na vida de Moisés. Deus estava ensinando Moisés a ser espiritual. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Meu irmão, não existe grandes conquistas, sem uma vida, espiritual. Sem uma vida, de santidade, sem uma vida de consagração. Nós precisamos nos consagrar mais. Meu irmão, nós como igreja, Deus virou uma chave na nossa casa. Nós estamos há 7 anos iniciando um 8º ano. É uma nova estação que se inicia. 7 anos, um tempo perfeito, acabou.
está iniciando o 8º ano, é uma nova estação. E nessa nova estação, sabe, eu estava em Cuiabá, nas minhas férias, Deus falou assim com a gente. Você lembra aquilo que você falava, é de Poconé para o mundo? Pois é. Vamos fazer esse negócio acontecer. Quantos membros... Eu estava conversando com a pessoa, e a pessoa, sabe, desacreditando naquilo que você estava falando, sabe, desmerecendo seu trabalho, falando assim, não, mas Poconé, se você estivesse numa cidade grande, sabe, você estaria bombando, a sua igreja, não sei o que, a sua vibe. Falei, deixa eu falar uma coisa, acho que você não entendeu nada. Porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele não é limitado. Eu não pastorei uma cidadezinha do interior, eu pastorei uma cidade importante no reino de Deus. E quando eu saio da minha casa para ir para o meu escritório, dentro da igreja, eu estou saindo para uma parte importante do reino de Deus. Eu não me sinto menor por isso. Deus quer fazer algo poderoso ali. E quando Deus quer fazer, Deus tira as pessoas dos grandes centros e leva para o meio do deserto. Não foi assim que Ele fez com João Batista? E então eu falei para ele ali, sabe, impelido pelo Espírito Santo. Nós estamos com... quando você não se lembra, mas quando você foi lá, nós tínhamos 15. Hoje nós somos 400. Ele... nós somos 400. E deixa eu falar uma coisa. Até 2026, nós seremos 3.000. Mas, queridos, para um novo tempo, para uma nova estação, para um nível maior, sabe, de conquistas, exige um nível maior de consagração. Precisa existir um nível maior de consagração. Então, sabe, você vai chegar na nossa igreja, você vai ver um povo doido mesmo. Pessoas com o cabelo raspado, pessoas andando descalça, pessoas, sabe, porque nós entendemos que para uma nova estação exige um nível maior de consagração e nós vamos chegar lá. Nós acreditamos, por que 3.000? Porque é 10% da cidade. E nós vamos chegar lá. Vocês ainda irão em Poconé para receber do que nós estamos recebendo lá. Meu irmão, em nome de Jesus, guarde isso. E não é por orgulho, irmãos, é porque Deus faz. É só para mostrar para o povo dele que é Ele quem faz. O que atrai pessoas para uma cidadezinha pequena? É a presença de Deus. É a presença, é o poder da presença. É o poder da presença. É o poder da presença. Muito se fala sobre Bill Johnson. Nós vamos para uma conferência lá onde ele está. Irmãos, você já ouviu falar nele? Esse homem, ele é pastor de uma igreja numa cidadezinha dos Estados Unidos, que não é grande, mas o mundo inteiro vai para aquela cidade para receber daquilo que Deus está derramando na Bethel Church. Está entendendo isso? É Deus. É Deus. Não. Então, irmãos, para um novo tempo de conquista, você precisa de um novo tempo de preparo espiritual. Sabe, isso precisa marcar a sua vida. Nós vemos, sabe, Moisés olhando a sarça ardendo, e ele fala, meu Deus, que impressionante. As coisas de Deus precisam nos impressionar, irmãos. As coisas de Deus precisam chamar a nossa atenção. Uma pregação não pode nos comover, ela precisa nos impressionar. Rapaz, Deus está aqui. Eu acho lindo, sabe, existe um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Jetro. Ele tem um projeto que é os Pastores do Bambuzal. E ele contou uma história uma vez, e ele disse assim, que ele estava reunido com alguns homens lá. E aí ele falou assim, que um vento passou, e eles sentiram. E aí um pastor tradicional virou e disse, ele está aqui, né? Ele está aqui. Irmãos, em nome de Jesus, você precisa começar a sentir a presença de Deus neste lugar. Você precisa começar a se impressionar pela manifestação da presença de Deus. Quando você vai ler um livro, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai, sabe, participar de um lugar como esse, quando você vai ouvir uma pregação, você precisa se impressionar com a palavra de Deus. Você precisa de um preparo espiritual. Nós precisamos viver pelo Espírito. E de maneira nenhuma nós vamos satisfazer os desejos da carne. Amém? Segundo preparo. Preparo emocional.
Simão Pedro, João capítulo 18, verso 10 até o 11. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Ah, queridos, quantas pessoas são como Pedro? São destemperados emocionalmente. Oram, se consagram, fazem votos, jejum. Sabe, estuda a Bíblia. Mas não vigiam. Não vigiam. Eu vejo muito isso, sabe, com as mulheres. Eu converso com algumas mulheres e também com homens. Mas normalmente isso acontece com as mulheres. Na hora H, em que Deus está fazendo algo novo sobre o marido delas, e elas estão orando, a gente está no propósito junto. Sabe, ela se desestempera, se desequilibra emocionalmente, não vigia. E sabe o que acontece? Coloca tudo a perder. Tome cuidado para que com as suas emoções você, sabe, não coloque tudo a perder que você conquistou com seus joelhos. Não adianta orar se a gente não vigiar. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. Pessoas despreparadas emocionalmente perdem as oportunidades. Pessoas despreparadas emocionalmente não vivem grandes conquistas. Na hora H, elas se desequilibram e não estão onde deveriam estar. A terceira coisa é preparo mental. Preparo mental. Romanos capítulo 12, verso 2. Foi um texto, inclusive, que eu tive a honra de publicar um devocional no YouVersion essa semana. Não se amolde com o padrão do presente século, mas transforme, sabe, a sua mentalidade, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, para um novo tempo, uma nova mentalidade. Para um novo tempo, uma nova forma de pensar. Nós não podemos permitir que os nossos pensamentos sejam tragados pelas nossas emoções mal resolvidas. Deixa eu falar uma coisa, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra poderes que agem nas regiões celestiais. Nós já entendemos que a nossa luta ela é espiritual, amém? Mas a gente se esquece que essa luta ela é travada na mente. A mente é um campo de batalha. O que você permite que governe a sua mente, o que você permite que povoe a sua mente, os pensamentos que habitam a sua mente, vai ter o poder de governar as suas emoções e, consequentemente, as suas atitudes. Tudo começa como você pensa. Como o homem pensa, assim ele é. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos de uma nova mentalidade. Uma mentalidade de governo, uma mentalidade, sabe, forte e não enfraquecida. Amém? Aleluias. A sua vida vai mudar quando você começar a pensar coisas grandes e poderosas da parte de Deus. Sabe que você tem os pensamentos de Jesus. Tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo que atrai glória, louvor a Deus, então pensem nestas coisas. Pensem nisso, amém? Ah, queridos, a quarta coisa que nós precisamos fazer é de preparo financeiro. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 ao 11 vai dizer: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Irmão, em nome de Jesus, aquele que dá alívio, alívio recebe. Sabe, se nós desejamos prosperar, viver prosperidade financeira, nós precisamos então destravar algo na nossa mente. Semente não se come, semente se lança ao solo. Sabe, a avareza, sabe, a escassez dos nossos corações tem feito muitos de nós comer as sementes que deveriam ser lançadas ao solo, com medo de não ter.
vai faltar. Esse pensamento de vai faltar é um pensamento de orfandade. É um pensamento de não dependência de Deus. Mais uma vez eu digo para você, eu nunca perguntei para o meu dinheiro o que eu posso fazer. Eu pergunto para o meu Deus se eu posso ou não fazer. Porque quem me supre, quem supre a semente, aquele que semeia, sabe, queridos, é Deus. Não se proste diante de Mamon, se proste diante de Deus. Porque se eu pergunto para o meu dinheiro se eu posso viajar, sabe, eu não acredito, eu não tenho fé em Deus. Eu estou vivendo de fato como um ateu. Digo que eu acredito, digo que Deus é aquele que me supre, mas na hora H eu pergunto não para Deus, eu pergunto para o meu dinheiro. É Deus quem supre. É Deus quem supre. E se um dia Deus te fizer prosperar, irmãos, sabe, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Que a sua riqueza de nada serve se não for para ser investida no reino de Deus. Porque Deus não desperdiça nada, Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito determinado. Se Deus te fizer enriquecer, é porque Ele quer usar o que você tem para abençoar o reino de Deus. Não dá para viver grandes coisas com um coração mesquinho. Não dá para viver grandes coisas com um coração avarento. Não dá para viver grandes coisas prostrado aos pés de Mamon. Não dá para viver grandes coisas dessa forma, irmãos. O reino de Deus precisa avançar. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, precisa, sabe, imediatamente expandir. E nós precisamos crescer no nosso entendimento sobre generosidade. Porque se nós queremos, sabe, uma igreja que é relevante sobre este bairro, se nós queremos, sabe, aumentar a nossa estrutura para receber novas pessoas, meu irmão, nós precisamos também de investimento. Porque o reino de Deus não se faz, sabe, as coisas que nós fazemos como igreja não se faz sem investimento, sem recursos. Sem recursos. Então você precisa de preparo financeiro. Você precisa, sabe, de um entendimento claro nessa área. Você nunca vai vencer Deus em dar. Deus sempre vai te surpreender, irmãos. Se tem uma coisa que Deus disse que nós poderíamos prová-lo, por experimentação, como se fosse possível nós levarmos ele para um laboratório, sabe, fazer experimentação e comprovar, irmãos, é nos dízimos e nas ofertas. Entenda uma coisa, já passou do tempo de nós vivermos, sabe, em abundância. Já passou do tempo de nós vermos milagres, sabe, nas nossas vidas, de maneira, sabe, extravagante financeiramente. Mas o grande problema é que nós não estamos semeando e por isso também não estamos colhendo. Eu acredito na lei da proporcionalidade. Aquilo que você planta, você vai colher de maneira proporcional. Não apenas na mesma essência, não apenas do mesmo DNA, mas da maneira proporcional que você lançou a semente. Então não adianta nós queremos plantar jaca e queremos colher piqui, irmão. Nós vamos, sabe, se você quer viver um upgrade na tua vida financeira, você precisa aprender a semear aquilo que você deseja. Simples assim. Último, você precisa de preparo financeiro, de preparo físico. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de Deus, de vocês, é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Então nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2:20. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Irmãos, em nome de Jesus, tudo é de Deus. Você é de Deus. O que você tem é de Deus. A sua família é de Deus. Sabe, em nome de Jesus, cuide bem daquilo que Deus te deu. Cuide bem do teu corpo. Você precisa, se nós queremos grandes conquistas, irmãos, nós precisamos cuidar bem daquilo que nós temos hoje. Se nós não somos um bom mordomo daquilo que Deus nos dá hoje, não apenas financeiramente, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, você precisa se cuidar, irmãos. Precisa ir regularmente ao médico. Você precisa, sabe, comer bem. Comer bem, sabe, mas comer bem não é comer demais, amém, irmão? Amém? Você precisa saber a hora que tem que parar, amém? Tem que ser saudável, irmãos.
Não existe esse negócio, sabe, de a gente, por ser cristão, não, é que o cristão não bebe, então você já viu, né, pastor, a gente come. Irmãos, nós precisamos nos cuidar, porque nós temos uma obra grandiosa para fazer. Deus conta com você, então você precisa se cuidar bem de você. Sabe, na minha cidade, infelizmente, acabou de falecer um dos homens mais ricos que nós temos lá. Eu não sei se você sabe, mas Poconé, o que leva Poconé para os trilhos é a mineração. Então nós caminhamos sobre ruas de ouro, amém? Literalmente. Então um dos maiores mineradores da nossa cidade morreu há alguns dias atrás. Sabe de uma coisa, irmãos? O que adianta acumularmos grandes riquezas e não usufruirmos daquilo que conquistamos? Deixa eu falar uma coisa, eu não sei o que você pensa, se é dinheiro, se é, sabe, uma casa, enfim, uma empresa maior, ou abrir seu próprio negócio. Mas o que adianta você chegar lá e na hora H você não poder usufruir? O que adianta? O que adianta trabalhar tanto e chegar na hora você não conseguir usufruir? O que adianta? Então você precisa cuidar bem daquilo que Deus te deu. Ele só te deu uma vida. E você precisa fazer tudo o que Ele quer que você faça nessa única vida que você tem. E para que você realize tudo que você tem para realizar, você precisa cuidar bem daquilo que Ele te deu. Eu gosto muito de uma coisa que a Val Gonçalves do Dizescope falou uma vez. Ela disse assim, sabe, Deus te deu uma... Nós somos mensageiros de Deus, amém? Amém? Glória a Deus. Todo mensageiro, ele tem uma mensagem e um cavalo. Amém? Irmãos, a mensagem você não precisa preparar. A mensagem, ela já está pronta, amém? É a palavra de Deus, amém? Ela não muda, ela é imutável, amém? Mas o cavalo você precisa cuidar. E sabe de uma coisa? O cavalo somos nós. Irmão, se esse cavalo não estiver bem, a mensagem não será entregue. Se nós queremos que essa igreja seja relevante sobre esse bairro, nós precisamos de você, de cada um de nós que aqui estão. Você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar. Eu não estou falando para você ficar maromba não, amém? Eu também não curto academia não. Não, estou falando sobre a gente decentemente começar a cuidar, sabe, olhar aquilo que nós estamos colocando na boca. Eu estou falando isso porque eu estou aprendendo. Eu sento na mesa e aí, irmão, se a gente estiver conversando, eu nem sei o que eu estou comendo. Eu comecei a reparar, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu comi tudo isso. Mas enquanto nós estivermos conversando, você vai comendo. Você já reparou que você faz isso? Ou então eu não como nada, né? Porque também tem dessas vezes. Eu estou conversando com as pessoas e eu esqueço de comer. Aí todo mundo comeu tudo e eu não comi nada. Ou esfriou a comida. Igual o café agora, acabou de esfriar. Você entendeu? Irmãos, cuide bem de você. Durma bem. Você não precisa, sabe, se você quiser ser um marombeiro. Mas só o fato de você dormir bem, sabe, comer bem, tomar bastante água, sabe, de vez em quando fazer umas caminhadinhas, irmão, já está bem melhor. Procurar um médico regularmente. Eu levei uma catracada tão grande do meu pastor, você não tem uma ideia. Pastor Júlio chegou o ano passado e falou assim, cadê os seus exames? Falei, que exame, pastor? Eu não estou doente. Falei, você já foi fazer o seu check-up desse ano? Porque você tem uma grande obra para fazer nessa cidade. E eu não quero que você interrompa essa obra por negligência com o seu corpo. Sabe, pastores que conhecem a igreja da cidade, todos os pastores saem de férias, precisam apresentar na volta para o pastor Carlito, sabe, os seus exames de check-up anual. Porque eles estão realizando uma grande obra. Não dá para interromper essa obra porque alguém foi negligente. Nós precisamos cuidar, irmãos. Amém? Aleluias. Nós precisamos entender isso. Se coloque de pé no seu lugar.